Apresentação: Camila Magalhães. Agora são 11h04. Bom dia para você que nos acompanha no Ciência e Saúde deste sábado, 14 de junho de 2025. Estamos ao vivo pela O Povo CBN 95.5 FM, também no Cariri pela 93.5 FM, O Povo CBN Cariri. Olá para você que nos acompanha da região do Cariri. Também estamos com imagens no canal do O Povo no YouTube e no Facebook, nas páginas do O Povo e da Rádio Povo CBN. Você também acompanha o programa pela TV O Povo no canal 48.2 da sua TV em sinal aberto. O mês de junho é o mês de prevenção contra quedas, um risco especialmente para a população idosa. Atenção para você que tem idosos em casa ou você mesmo, se você for idoso, você vai acompanhar esse programa de hoje porque a gente vai falar muito sobre essa questão da prevenção contra quedas. A última edição do estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, financiado pelo Ministério da Saúde, revelou que no Brasil a prevalência de quedas na população idosa residente em áreas urbanas foi de 25% e, de acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais é que 40% sofram quedas todos os anos. Além disso, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 milhão de idosos no mundo fraturam o fêmur anualmente, sendo 600 mil somente aqui no Brasil. 90% destes casos são causados por quedas. O risco das quedas varia, mas todas as pessoas idosas estão propensas a isso, independentemente do nível de atividade ou de fragilidade. Por esse fator, a prevenção é a forma mais eficiente de combater esse problema. Evitar superfícies escorregadias, utilizar o corrimão da escada ou mesmo evitá-las quando em grande quantidade são alguns dos fatores que contribuem na prevenção, mas claro, a gente vai falar muito mais sobre isso ao longo do Ciência e Saúde. Você vem com a gente, participa. O nosso WhatsApp é 85996992299. Você pode mandar sua mensagem também pelo canal do O Povo no YouTube, onde você conversa aqui comigo ao longo do programa por meio do chat. Sobre esse assunto, eu converso com a doutora Carolina Saladini, que é fisioterapeuta e especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Bom dia, doutora Caroline. Bom dia, Camila. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vinda. Eu chamo novamente aqui a participação dos nossos ouvintes, 85996992299. Lembrando que no programa de hoje nós teremos ainda o quadro Saúde VEG com a Elisiane Alencar e, claro, o nosso quadro Viva o SUS. E aqui já começando a minha conversa com a médica Caroline, com a doutora Caroline Saladini, eu pergunto quais são os principais fatores de risco para quedas nessa faixa etária. Eu gostaria que a senhora abrisse a nossa conversa explicando isso aos nossos ouvintes. Joia. Só gostaria de retificar, eu sou fisioterapeuta, tá? Não sou médica. Trabalho na área da gerontologia, é um prazer aqui estar com vocês. Bom, em relação aos fatores de risco, nós podemos dividir ele em 4 principais tipos, né? Que são os fatores de risco biológicos, que são as questões relacionadas à nossa vida, né? Ao nosso organismo, tais como as questões relacionadas à visão, à audição, à força muscular, o nosso próprio equilíbrio. Temos os fatores de riscos, que são os fatores de riscos ambientais, que estão relacionados às questões mais externas, como o ambiente, por exemplo. Então, tapetes soltos, fios soltos, superfícies irregulares, chãos escorregadios, ambientes que não favorecem a mobilidade, como móveis baixos, cadeiras baixas, sofá instável, que dificulta, né, essa mudança de posição da pessoa. Então, seriam os fatores externos para a queda. Existem os fatores comportamentais, que são os fatores quando eu me coloco em situações de risco. Então, eu conheço que aquela situação pode
trazer algum risco para eu cair e ainda assim eu me exponho, como, por exemplo, subir em um banquinho para trocar uma lâmpada ou a cortina, subir em escadas, andar de meias pela casa, usar as escadas sem o corrimão. Então, são situações que eu me coloco em risco, né? E também existem os fatores socioeconômicos, né? Então, às vezes, ambientes desfavoráveis, situações de renda da pessoa, falta da rede de apoio, de suporte de outras pessoas, todos esses são fatores para risco de uma queda, principalmente nas pessoas idosas. Caroline, você fala sobre lugares escorregadios e um caso emblemático que a gente acompanhou com relação a quedas em pessoas idosas foi a do presidente Lula, né? Ele estava sentado em um banco para cortar as unhas dos pés quando caiu e bateu a cabeça no banheiro do Palácio da Alvorada. E aí eu te pergunto, que problemas podem surgir de um caso como esse e por que popularmente as pessoas costumam falar que quedas em banheiros podem ser até mesmo fatais? Exatamente, muito obrigada pela sua pergunta, ela é realmente bastante pertinente. O ambiente do banheiro, ele acaba sendo mais propício a uma queda por ser um ambiente pequeno, muitas vezes, né? Ou não tão pequeno, mas que restringe a mobilidade, a circulação dessa pessoa. Tem muitos móveis, né? Muitos utensílios ali que aumentam essa predisposição, então, muitas vezes o próprio vaso sanitário, ele tem uma superfície que não é tão aderente, né? Então, acaba se tornando escorregadia, a depender da roupa que a gente utiliza, ou se a gente está molhado, pois saímos do banho naquele momento. Às vezes tem aquela mudança, né, do box para o ambiente externo, então acaba tendo uma superfície ali irregular que eu preciso de ter uma estratégia melhor de equilíbrio, de força para ultrapassar. Muitas vezes a gente está descalço, em um ambiente molhado, passando de uma superfície para outra, então isso aumenta ainda mais esse risco. Muitas vezes o ambiente não está adaptado, então não tem uma barra de apoio ou um banco seguro que não escorregue para o idoso tomar banho, então acaba sendo esses fatores que aumentam o risco dessa pessoa cair, né? Está mais propício a. Não quer dizer que todo mundo precise adaptar o banheiro imediatamente, então é importante dizer que essa avaliação dos fatores de risco ela é bastante individualizada, mas tudo que pudermos fazer para deixar o ambiente mais acessível, ele vai ser acessível não só para a pessoa idosa, mas para qualquer pessoa, até mesmo para nós. E que mudanças seriam essas? Eu gostaria que você explicasse aqui de forma didática para os nossos ouvintes. O que pode ser feito ali para melhorar a segurança, né, no banheiro, principalmente? O banheiro, o ideal é que ele tenha um espaço livre, né? Então, se for possível, ele não tenha box, né? Deixe livre, ou apenas uma parte do espaço de banho fique com uma parte do box, não tenha a porta, né? Então, isso facilita o deslocamento da pessoa idosa. Se for possível não ter, né, me fugiu agora o nome, mas essa diferença de superfície, né, para passar de fora do banheiro para dentro. Então, se possível, fazer uma adaptação de forma que seja um declive. Então, a água não vai escoar para fora, mas também não vai ter essa superfície que ele vai ter que ultrapassar, né, esse obstáculo para ultrapassar. Se for possível, o ideal e recomendado é que tenha barras no banheiro para se apoiar, porque enquanto a gente está tomando banho, a gente está se colocando em risco. A gente fecha os olhos para lavar o rosto, a gente está com uma superfície molhada, então isso exige mais do nosso equilíbrio do corpo. Quando eu fecho os olhos, sem estar dentro do banheiro, sem estar dentro do chuveiro, eu já muitas vezes posso sentir uma certa instabilidade. Dentro do chuveiro, né? Dentro do banheiro e ainda caindo água,
isso se torna ainda mais desafiador para o nosso equilíbrio. Então, se eu tenho uma barra de apoio, eu me apoio com uma mão e com a outra mão eu posso ali lavar o rosto, lavar minha cabeça de forma mais segura. Pensando em um idoso que talvez tenha uma restrição de mobilidade maior, vale colocar uma cadeira de banho ou uma banqueta que seja desenvolvida para estar dentro dessa superfície molhada, né? Então, ele toma banho sentado de forma muito mais segura. Fora do banheiro, ao lado do vaso ou em frente ao vaso, então vai depender da disposição daquele cômodo, também vale a pena, muitas vezes, a gente colocar uma barra de apoio para facilitar essa transição de sentado para em pé e de pé para sentado em pacientes que tenham alguma dificuldade para realizar o sentar e levantar, ou até mesmo a gente elevar a altura do assento. Então, existem o assento do vaso sanitário, existem alguns que têm algumas medidas de 7,5 centímetros e de 13, que pode ser encontrado nessas lojas que vendem materiais hospitalares, e às vezes uma pessoa que é muito... tem uma altura diferente ou tem uma dificuldade para levantar, eu elevar o vaso já vai facilitar que ele faça essa transição de forma mais segura. Além disso, cuidados com a iluminação é muito importante, né? Ter um ambiente iluminado, não deixar tapetes escorregadios na área externa do banheiro, né? Então, às vezes é necessário utilizar um tapete, mas dê preferência para aqueles antiderrapantes também, porque isso com certeza vai minimizar o risco dessa pessoa idosa cair nesse ambiente. Até para quem nem é idoso, né? Porque às vezes o banheiro é muito escorregadio ali, então colocar um tapete acaba ajudando. Caroline, eu queria saber agora se existem doenças específicas que aumentam aí a probabilidade de queda em idosos. Joia. Sim, com o passar do tempo, as pessoas idosas elas acabam sendo mais predispostas a terem doenças crônicas, né? E algumas dessas doenças podem aumentar o risco de cair, como a osteoartrite, né? A famosa artrose, que muitas vezes acomete joelhos e quadril, e algumas dessas pessoas cursam com dor, né? Dificuldade de se movimentar, e isso aumenta o risco ainda mais de uma queda. Doenças neurológicas, como a demência de Alzheimer, a doença de Parkinson, o próprio AVC, que é o famoso derrame, são doenças que interferem no nosso corpo, né, na nossa parte motora, no nosso equilíbrio e acabam aumentando o risco de cair. Doenças crônicas como pressão alta, diabetes, que muitas vezes estão descontroladas, né? Então, também podem aumentar o risco de cair, gerar uma tontura, mudanças repentinas da pressão, e isso aumenta, né, também o risco de cair. As tonturas, que podem ser causadas, né, ter várias causas, podem também aumentar o risco de cair. A osteoporose, que é a mudança, né, da massa óssea, também aumenta o risco de cair. E nós temos uma condição também muito comum durante o processo do envelhecimento, que é a sarcopenia, que é a redução da massa muscular, né, a massa magra, e, consequentemente, da força muscular, e é uma condição bastante comum nas pessoas idosas e que também aumentam significativamente o risco de queda. Perfeito. Eu estou conversando aqui com a fisioterapeuta Caroline Saladini, ela que é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Estamos falando aqui sobre quedas. Esse é o mês de prevenção contra quedas, um risco aí especialmente para as pessoas idosas. Agora eu vou chamar o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Você manda suas dúvidas, seus comentários aqui pra gente. Eu vou chamar o intervalo, são 11h18, voltamos já já com o Ciência e Saúde.